Super Esporte ao vivo nessa terça-feira, 8 de abril de 2014. E a gente já começa o nosso programa lembrando que hoje, às 7h45 da noite, o Atlético Paranaense entra em campo pelo Grupo 1 da Copa Libertadores da América. É isso mesmo, o Furacão encara o The Strongest na altitude de La Paz e precisa de pelo menos um empate para avançar aí às oitavas de final do torneio. O líder do Grupo 1 é o Vélez Sarsfield, que já está classificado e enfrenta hoje na Argentina o Universitário do Peru. Eu vou para o intervalinho, jogo rápido, tá? Super Esporte volta já. Até já. Super Esporte está de volta para a gente falar de Champions League. Hoje a bola rola pelos jogos da volta, das quartas de final da Liga dos Campeões. Após vencer o primeiro jogo por 3-0, o Real Madrid visita o Borussia Dortmund para confirmar a classificação. Já na Inglaterra, o Chelsea tenta reverter a vantagem do Paris Saint-Germain, que venceu por 3-1 no jogo de ida. O técnico do Chelsea, José Mourinho, está confiante na vitória dos Blues sobre o Paris Saint-Germain logo mais no Stamford Bridge. Eles têm o que têm e nós temos o que temos. Se você me perguntar se eu acredito no resultado positivo, eu vou dizer que sim. Eu realmente acho que vamos vencer, afirmou o treinador português. Mourinho nunca perdeu um jogo sequer das quartas de final da Champions enquanto esteve no comando das equipes do Porto, Real Madrid, da Inter e do próprio Chelsea. Eu creio que no final dos 180 minutos nós vamos ter marcado mais gols que eles. No momento, o confronto está 3-1 para o PSG, mas eu acho que, quando tudo acabar, nós vamos ter vencido por 4-3 ou 5-4. Se eu não pensar assim, eu não posso ir a campo e eu estou feliz por poder ir, finalizou o comandante dos Blues. Já do lado francês, a principal preocupação do treinador Laurent Blanc fica por conta da ausência do matador Ibrahimovic, que está com uma lesão na coxa. E já que não vai poder contar com o atacante, o técnico do PSG se apoia no retrospecto do clube de apenas uma derrota nos últimos 17 jogos da Champions, para passar pelo Chelsea. Os objetivos são muito ambiciosos no Paris Saint-Germain e eu acho isso bem natural. O investidor chegou com um caminhão de dinheiro e muita vontade de vencer. Em nível nacional, eles querem ganhar tudo que for possível e eu acho isso bem lógico, já que o investimento financeiro feito por eles foi muito alto, afirmou Blanc. Real Madrid e Borussia também vão a campo hoje em duelo válido pelas quartas da Liga dos Campeões. Entre os madrilênios, o temor está na possível não escalação do craque Cristiano Ronaldo para o confronto de logo mais. O jogador tem um problema no joelho esquerdo e chegou a ser poupado na vitória dos blancos por 4-0 sobre o Real Sociedad no Campeonato Espanhol. Ele está sob tratamento e anteontem treinou de forma não muito intensa. Se estiver 100%, ele joga. Se não, ele fica fora. Nunca vamos correr risco com ele ou com qualquer outro jogador, garantiu o treinador do Real, Carlo Ancelotti. Vamos a tomar a decisão sem tomar nenhum tipo de risco. Se ele se encontra 100%, vai jogar, se não, não juega. A esperança alemã para vencer os espanhóis está todinha no atacante Robert Lewandowski. Depois de cumprir suspensão na partida de ida, o matador está mais do que confirmado na equipe titular para o duelo em solo alemão. Eu estava um pouco triste por não ter participado do primeiro jogo, só que eu ainda acho que temos uma pequena chance sim. Se vocês acham que eu vou marcar 4 vezes de novo, é porque vocês são loucos. Mas é claro que darei o meu máximo, finalizou o atacante. Muito bem, a título de curiosidade, Luiz Felipe Scolari, nosso técnico da seleção brasileira, está na Europa e acompanhando os jogos da Champions League, essas quartas de final. E aí ontem em Lisboa, num congresso sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil, ele falou o seguinte, que um repórter perguntou se ele liberaria os jogadores para fazerem sexo durante o Mundial. Ele disse que sim, desde que fosse um sexo normal, algo equilibrado, nada de, sabe, aquela coisa louca em cima do telhado, enfim.
Ele liberou, então, tá tudo certo, hein? Tá liberado, tudo liberado. Ai, 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 meu Deus do céu. Só por curiosidade, né? Vale, né? Vamos falar de assunto sério agora, vamos falar dos Jogos Olímpicos de 2016 com uma notícia bem preocupante, tá? No Rio de Janeiro, operários do Parque Olímpico dos Jogos de 2016 estão em greve desde a semana passada, cobrando aumento de salário. Por isso, ontem, esses mesmos operários aí fizeram um protesto. Situação complicada vive o Parque Olímpico dos Jogos do Rio de Janeiro. Desde quinta-feira da semana passada, os funcionários das obras pararam de trabalhar, reivindicando a troca do sindicato que os representa. A briga principal é por um reajuste de 10% nos salários, mas as empresas responsáveis pelas obras insistem em um aumento de, no máximo, 9%. Para piorar, ontem, durante uma manifestação, trabalhadores e seguranças do local entraram em confronto, 2 tiros foram disparados para o alto, mas ninguém ficou ferido. A confusão não foi filmada, mas até agora os autores dos disparos não foram identificados. O Rio de Janeiro garantiu o direito de sediar a Olimpíada ainda em 2009 e será a primeira cidade da América do Sul a realizar o maior evento multiesportivo do planeta. A construção do Parque Olímpico, que será feito na área que ficava o Autódromo de Jacarepaguá, é uma das principais bandeiras da organização dos Jogos. O espaço servirá para a disputa de judô, basquete, tênis, handebol, ciclismo e ainda será a base do Centro de Transmissão Internacional. O consórcio que administra a obra afirmou que a greve não afeta a data de entrega prevista para o meio do ano que vem. E quem também se mostrou preocupado com a organização do Brasil para grandes eventos como esse daí, aqui no Brasil, né, foi o Pelé. Ontem, o rei do futebol foi homenageado aqui na capital paulista e, dentre vários assuntos, ele falou sobre Copa do Mundo, violência no Rio de Janeiro, Neymar e também Campeonato Paulista. O Osmar Garrafa acompanhou. Vamos ver. Mais uma vez, o rei Pelé é homenageado pelo seu histórico no futebol. Desta vez, transformaram o cabelo dele em pequenas pedras e diamante. São 1.283 pedrinhas preciosas, mesmo número de gols que ele fez na carreira. Elas serão comercializadas e parte do valor arrecadado vai em benefício de uma entidade assistencial com sede em Curitiba, no Paraná. Durante a entrevista coletiva, o rei do futebol falou sobre vários assuntos. Ele não poupou críticas à organização da Copa do Mundo no Brasil. Chegamos anteontem de viagem, estava o caos no aeroporto. Caos, falta 2 meses para a Copa. Então, reconstruída ainda. Essa é a minha preocupação, que a gente estraga essa oportunidade que o país tem, porque logo vem a Olimpíada. Nós temos essa oportunidade, né, de mostrar um país grande, crescer, e ainda as coisas não estão prontas. Agora eu estive na Argélia, estive nos Estados Unidos, que foi a última discussão que tivemos na Rússia, e a preocupação é grande. Inclusive a preocupação de que não existe mais ingressos. Uma das coisas que agora também chamou muita atenção foi esse problema que teve no Rio de Janeiro com as pacificadoras, né, com assaltos. E aí o pessoal está perguntando, será que vai ter perigo a gente ir para a Copa no Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro é um lugar de mais... Então, a maioria das perguntas nas entrevistas, no coletivo, era essa preocupação. Sobre Neymar, Pelé não concorda com as críticas que o atleta brasileiro vem recebendo do ex-jogador e ídolo do Barcelona, Johan Cruyff. A preocupação do Cruyff, dizendo que não há espaço para os dois, isso aí eu não concordo, porque essa história é uma história que eu já conheci, vocês se lembram aí, que cansaram de dizer na Copa de 70 que Pelé, Rivelino, Tostão e Gerson não podiam jogar junto, que não tinha espaço, porque todos os 4 eram número 10 nos seus times, e foi a melhor seleção que o Brasil fez. Então, nesse ponto, eu acho que o Cruyff está enganado. Sobre a derrota do Santos para o Ituano na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista, Pelé parece que não se surpreendeu.
com respeito a ganhar ou perder o título, isso aí nós temos que entender que o nível é muito parelho aqui. É evidente que o Santos jogou sem dois jogadores importantes, que foi o Mena, né, o Cicinho, que está muito bem. Eu acho que isso fez falta nesse jogo. E tem que, né, respeitar, porque tem a chance ainda, que eu acho que a fase boa do time é justamente essa, que perdeu essa que não foi definitiva, ainda tem a chance de recuperar. E eu acho que o Santos pode recuperar. Sobre as questões da Copa, só o mais do mesmo, né? Não falou nenhuma novidade, a gente não está esperando nada diferente do que ele falou. O São Paulo entra em campo amanhã contra o CSA de Alagoas pela Copa do Brasil aqui no Morumbi. E o uruguaio Álvaro Pereira falou na coletiva de imprensa logo após o treino de ontem. Vamos ver. Segunda-feira de trabalho intenso no CCT da Barra Funda. Muita atividade para tentar deixar a ansiedade de lado, afinal de contas, já são 12 dias sem uma partida oficial. A espera vai acabar amanhã, quando o São Paulo finalmente volta a campo para encarar o CSA pelo confronto de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Essa será a estreia de Alexandre Pato com a camisa tricolor no Morumbi. E o lateral esquerdo, Álvaro Pereira, espera que a torcida compareça em bom número ao estádio para incentivar a equipe. O torcedor quer que o equipo vença. Nós como jogadores também queremos darle muitas alegrias a eles e esperemos sim. Obviamente que a última vez foi quando ficamos fora com Penapolense. E ficou muito magoado não só o torcedor, sino também os jogadores. E não queremos mais isso. Queremos que o torcedor São Paulino chegue a casa contente de ir a ver o Morumbi, de ver seu time e estar orgulhoso. Sí, por supuesto, por eso llamo acá Osmar Garrafinha. Sí, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estoy bien, muy sí, bien. Tranquila. Ahorita. Sí, estoy perfecta, pero ¿qué se espera para este partido, por favor? Olha, espera-se que o São Paulo cumpra o seu papel, é o papel de uma equipe que tem a obrigação de fazer o resultado dentro de casa e a grande expectativa voltada para o Pato, que pela primeira vez joga no Morumbi como atleta do São Paulo, né? O São Paulo parece que faz ingressos promocionais e tem tudo para sair classificado. É claro que todo cuidado é pouco. Você bem sabe aí o que a gente tem visto propriamente dito no Campeonato Paulista, as equipes com dificuldades contra os chamados pequenos. O São Paulo tem que entrar ligado no 220 para não ser surpreendido pelo CSA. Que veja só, Anitta, no período de um mês já vai para o seu terceiro técnico. Então o São Paulo tem mais do que obrigação. Agora, no meu entendimento, não vale apenas a classificação. O São Paulo precisa vencer, convencer e deixar para o torcedor uma expectativa de que a temporada 2014 não está perdida. De que o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. Algo que eu não acredito. Com o elenco que o São Paulo tem hoje, ele briga por vaga na Libertadores. Para o título, acredito que ainda carece e necessita de reforços. Olho atento no Alexandre Pato, essa é a ideia. Bom, o Palmeiras, que só volta a campo no próximo dia 20 pelo Campeonato Brasileiro, vai se organizando aí dentro e fora de campo para o restante da temporada. E o Adriano Dolfi tem as informações do Verdão, vamos ver? E pensar que o Palmeiras poderia estar na final do Campeonato Paulista. Uma sensação que nitidamente ainda causa tristeza no clube. Restam mais 2 semanas, sem jogos e muitos treinos e reflexões. Tirar de lição, né, os erros e sempre procurar trabalhar mais, preparar bem para o campeonato que vai iniciar. Começar bem, assim como foi no Paulista. A gente estava focado para fazer um grande trabalho e visando o título, ser campeão. Então já começar assim, não apenas para competir, mas para vencer. Tempo bom também para recuperar jogadores lesionados, como o Wendel, quase recuperado de um problema na coxa. Dias preciosos ainda para a diretoria colocar a mão na massa. E ainda resolver algumas situações que estão pendentes, como a compra em definitivo do atacante Allan Kardec. O Benfica de Portugal exige uma quantia em torno de 4 milhões de euros para negociar o jogador. E o Palmeiras estuda um contrato de aproximadamente 5 anos. Ainda a contratação de um outro lateral direito para o elenco e, claro, de um atacante. O nome de Douglas Tanque, elogiado pelo técnico Gilson Kleina, passou a entrar em pauta aqui na Academia de Futebol. Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Inteligente como Battle, Osmar Garrafa.
Vamos falar do Vinícius, do Palmeiras? O Vinícius acabou acertando a transferência dele para o Vitória. O Adriano Dolphy trazia a informação de que o Palmeiras tem interesse no Douglas Tank, até em função desta possibilidade do Vinícius deixar o Palmeiras. E ela se confirmou ontem, o Vinícius vai por empréstimo para o Vitória. Tinha propostas do Criciúma e do Goiás. Optou pelo Vitória porque, segundo o Vinícius, lá ele tem jogadores que ele já conhece, talvez facilite a ambientação. Nesse processo de saída de jogadores, o São Paulo também já começa uma reformulação no seu elenco. O Fabrício e o Clemente Rodrigues são dois jogadores que estão, o argentino que jogou no Boca, são dois jogadores que estão fora dos planos do Muricy Ramalho. A partir de hoje, começam a treinar no CT de Cotia e o Roger Carvalho, que tem o seu contrato terminando agora, também não vai renovar vínculo e está dispensado. Portanto, São Paulo dispensando 3 jogadores, mas reforços até o momento nada, Anitta. Tá bom. Bom, no Corinthians, fim da novela, fim de Maria do Bairro. O Timão finalmente confirmou a contratação do meio-campo Elias! E hoje pela manhã, quem acompanhou os trabalhos do Alvinegro e sentiu lá o clima, no clube após esse desfecho dessa novelinha, foi o repórter também Adriano Dolphy. Boa tarde, Anitta. Boa tarde a todos. Nesta segunda-feira, o Corinthians apresentou mais um reforço para a temporada. O Meia Petros, destaque do Penapolense no Campeonato Paulista. E ainda aproveitou para anunciar o retorno de um ídolo do clube, o volante Elias, que atuou por aqui entre 2008 e 2010. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol Roberto Ximenes, que confirmou o pagamento de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Infelizmente, não conseguimos, a tempo, até dia 1º de abril, concluí-la, porque os parâmetros que estavam envolvidos na negociação não eram tão favoráveis ao Corinthians. Mas depois daquela nota oficial que o Corinthians publicou, retomamos a negociação, passamos o final de semana, eu passei praticamente sábado e domingo, o dia inteiro negociando com o esporte, chegamos no bom termo para todas as partes e conseguimos concluir. Até a janela ser aberta, que só vai acontecer em meados de julho, o Corinthians vai pagar ao Elias um percentual, no montante de 20%, do salário dele. Após a inscrição e após ele ter condições de jogo, aí vai pagar o salário normal. O jogador tem previsão de chegada ao Brasil na noite desta terça-feira. Em relação a uma troca com o Fluminense, o negócio segue em andamento. O Corinthians tem interesse em contar com o futebol do atacante Rafael Sobis. Em troca, iria ceder o meia Rodriguinho ao time das Laranjeiras. Estamos empenhados, da mesma forma que nos empenhamos para repatriar o Elias, assim estamos empenhados na tentativa de fechar com o Rafael Sobis. Já Emerson Sheik segue liberado dos treinamentos para conversar com o Botafogo em relação a um possível acerto salarial. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolphy para o Super Esporte. Obrigada, Adriano Dolphy. Só para constar, segundo o Globo.com, o vice-presidente do Fluminense, o Ricardo Tenório, diz que ele não recebeu nenhuma proposta oficial por parte do Corinthians, sobre esse interesse pelo Rafael Sobis. Então, só para constar. Gente, o Elias já gravou um videozinho falando sobre a expectativa dele de retornar ao Corinthians. Vamos ver. Torcida corintiana, estou de volta. Momento muito feliz na minha vida, onde eu tenho que agradecer a Deus por essa bênção, por mais essa oportunidade que Ele está me dando. Agradecer às pessoas que trabalharam aí intensamente, ao Dr. Mário, ao Ronaldo, ao Edu, ao Alessandro, que há cerca de um mês apostaram nesse projeto e graças a Deus terminou com um final feliz. Agradecer ao torcedor corintiano, ao carinho que ele sempre teve por mim, ao respeito, que é o mais importante, que eles sempre tiveram por mim. E agora é retribuir tudo isso dentro de campo, mostrando aquela garra, aquela vontade que eles sabem que eu tenho. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Espero aí ansiosamente chegar ao clube e voltar a trabalhar com grandes amigos. Um grande abraço a todos. Para além do futebol, é um cara extremamente calmo, como dá para ver, estruturado, tem uma família estruturada. Queria agora
taticamente falando, de que maneira ele vai poder chegar e se encaixar aí no time do Corinthians, ou Garrafa, como sempre? Me parece que sobra para o Bruno Henrique nesse momento. É claro que o Campeonato Brasileiro é muito longo, se você precisa de peças de reposição, a gente tem que parar com essa cultura de que um time é formado apenas por 11 jogadores. Um time não é campeão se não tiver um elenco, é preciso ter um elenco, e o Corinthians vai montando o seu elenco. Mas, num primeiro momento, eu entendo que o Bruno Henrique fica de fora, ele forma o meio-campo, como vem jogando, com o Guilherme, o Ralf e a chegada do Elias, que só pode jogar depois das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, pós-Copa do Mundo, em função desse problema que teve na liberação do esporte, o fechamento da janela. Sobre o negócio, Anitta, como jogador, taticamente, a gente não discute o Elias, né? Apesar de já fazer um tempo que ele saiu do Corinthians, ele teve uma recente passagem pelo Flamengo muito boa, tanto que o Flamengo estava na briga, na tentativa de contratar esse jogador. Então, eu entendo que o Elias vem para reforçar e bem o elenco do Corinthians, uma boa contratação nesse sentido. No aspecto financeiro, no aspecto negócio, eu já coloco uma interrogação. São 4 milhões de euros por apenas 50% dos direitos federativos do atleta, os outros 50% pertencem ao empresário e é um atleta de 29 anos, não é? O Corinthians paga, são 4 parcelas de 1 milhão de euros, uma parcela por ano e ainda vai arcar com algo em torno de 100 mil reais por mês, um salário, entre aspas, simbólico para o Elias, até que ele possa estrear. Então, como negócio no aspecto financeiro, não me pareceu uma boa compra, não. 4 milhões é muito dinheiro. O Corinthians precisa de um atacante, o Corinthians só tem o Guerreiro, o Corinthians precisa de um reserva imediato para essa zaga, o Corinthians ainda carece de reforços para entrar no Campeonato Brasileiro com força e brigando pelo título. Repito, tecnicamente, uma belíssima contratação. Sobre Rafael Sobis, o negócio, como já destacou o Adriano Dolfi, ele deve ser retomado a partir de agora, com o encerramento da negociação com o Elias. O problema é o seguinte, que o Sobis tinha um problema com o Renato Gaúcho. Entendeu? O Renato não fazia questão do Sobis, o Sobis estava praticamente contratado pelo Corinthians. Só que com a saída do Renato e a chegada do Cristóvão, aí o bicho pegou. O Cristóvão falou, não abro mão do Sobis, não. Então o Corinthians vai ter que lutar, vai ter que se desdobrar para ter o Rafael Sobis. E mesmo com o Rafael Sobis chegando, acredito que ainda falte um atacante, um cara de área de referência para ser o reserva do Guerreiro. Beleza. Fim? Acabou? É isso? É isso? É isso? Vamos embora. Vamos nessa, vamos embora. Obrigada, bora. Beleza, prazer beleza. Sempre. Tchau, gente. Essa música que vocês vão ouvir é a música oficial da Copa, hein? Ah, é? Ele é o Pitbull e eu sou a Rosa Leite. Confira as novidades dos esportes no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Obrigado. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar.